Papagaio impede a noiva de entrar na igreja, e ela congela com o que ele diz do noivo. Camila segurava firme a saia do vestido branco enquanto subia os degraus da Igreja do Rosário, no centro histórico de Ouro Preto. O coração batia acelerado, não apenas pela emoção do casamento, mas por uma ansiedade que não conseguia explicar. Há semanas tinha a sensação de que algo estava errado, mas sempre afastava esses pensamentos como nervosismo pré-casamento. Ele não te ama de verdade. Ele não te ama de verdade. A voz estridente cortou o ar da manhã ensolarada como uma lâmina. Camila parou no meio do degrau, o véu tremulando no vento suave. Seus olhos se arregalaram quando viu de onde vinha o som. Um papagaio verde, pequeno, mas vibrante, estava parado bem no meio da entrada da igreja, as penas brilhando sob o sol mineiro. Os convidados que chegavam atrás dela começaram a rir e sussurrar. Dona Conceição, sua vizinha de 70 anos, acenou com a mão. Que gracinha! Deve ser da decoração da igreja, que ideia criativa! Mas Camila não conseguia se mover. As palavras do papagaio ecoavam em sua mente como um sino de alarme. Sua mãe, Beatriz, se aproximou rapidamente, o rosto vermelho de irritação. Sai daí, bicho! Vai embora! Ela fez gestos bruscos com as mãos tentando espantar o animal. Camila, filha, não para aí não. É só um papagaio perdido. Vamos entrar antes que o pessoal da igreja veja essa bagunça. O papagaio não se moveu. Em vez disso, inclinou a cabeça para o lado e repetiu ainda mais alto. Ele não te ama de verdade. Ela não sabe da outra mulher. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Camila podia ouvir o próprio coração. Os convidados pararam de rir. As conversas cessaram. Até as crianças ficaram quietas, sentindo a mudança no ambiente. Que absurdo é esse? Murmurou o tio Joaquim, irmão do pai de Camila. Papagaio falando besteira. Rodrigo apareceu correndo pela lateral da igreja, o terno preto impecável, mas o rosto pálido como papel. Seus olhos castanhos, que sempre tinham um brilho caloroso quando olhava para Camila, agora pareciam distantes, quase assustados. O que está acontecendo aqui? Ele ofegava, passando a mão pelos cabelos escuros. Por que todo mundo está parado? É esse papagaio maluco, disse Beatriz, ainda tentando enxotar o animal. Fica falando bobagem e não sai da frente. Rodrigo olhou para o papagaio e algo passou por seu rosto. Foi apenas um segundo, mas Camila viu. Foi como se ele reconhecesse alguma coisa. O papagaio o olhou diretamente nos olhos e gritou: Ela não sabe da Marina. Ela não sabe da Marina. Marina. Camila sussurrou, o nome saindo de seus lábios como uma pergunta que ela nem sabia que queria fazer. Não sei que Marina é essa. Rodrigo respondeu rápido demais, as palavras se atropelando. Deve ser um papagaio que aprendeu nomes aleatórios. Esses bichos repetem qualquer coisa que escutam. Mas sua voz tinha um tremor que Camila conhecia bem. Era o mesmo tremor de quando ele mentia sobre ter que trabalhar até tarde, ou sobre por que o celular dele ficava sempre virado para baixo quando estavam juntos. Dona Helena, uma senhora de cabelos grisalhos que morava na rua de cima, se aproximou devagar, observando o papagaio com curiosidade. Peraí, ela murmurou, ajustando os óculos. Esse papagaio, eu conheço esse papagaio. Como assim, Dona Helena? Perguntou Beatriz, largando a tentativa de espantar o animal. Ele é da Neuza, minha vizinha que se mudou semana passada para Mariana. Ela morava na rua da Quitanda, número 42. A velha senhora olhou para Rodrigo, depois para Camila. Esse papagaio da Neuza sempre repetia as conversas que escutava da casa do lado. O rosto de Rodrigo perdeu toda a cor. Camila notou como ele engoliu em seco e como suas mãos tremeram levemente antes de ele enfiá-las nos bolsos. Que casa do lado? A voz de Camila saiu mais fraca do que ela gostaria. A casa que a Neuza alugava tem uma parede bem fininha. Ela sempre reclamava que escutava tudo do vizinho, até conversas íntimas, coitada. Dona Helena balançou a cabeça. Esse papagaio ficava repetindo tudo o que ouvia, por isso a Neuza resolveu se mudar, na verdade. Não aguentava mais. Camila olhou para Rodrigo, procurando em seus olhos a explicação que faria tudo isso fazer sentido, que faria aquele aperto no peito desaparecer.
que transformaria aquele momento de pesadelo em apenas uma coincidência engraçada que eles contariam anos depois. Rodrigo, ela disse devagar, você conhece alguém que mora na rua da Quitanda? Não, ele respondeu, mas sua voz estava tão baixa que ela quase não ouviu. Nunca nem passei por lá. O papagaio, como se tivesse ouvido a mentira, voou para o alto da porta da igreja e gritou com força. Toda quinta-feira, eu te amo, Marina. Vou deixar a Camila. O mundo parou. Camila sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão de debaixo de seus pés. As palavras do papagaio ecoavam em sua cabeça, misturadas com as lembranças de todas as quintas-feiras que Rodrigo dizia ter reunião extra no escritório. Todas as vezes que ele chegava em casa, cheirando a um perfume diferente que ela não conseguia identificar. Todas as ligações que ele atendia fora do quarto, sempre baixinho, sempre nervoso. Camila? Rodrigo estendeu a mão em direção a ela, mas parou no ar quando viu a expressão no rosto da noiva. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Quem é Marina, Rodrigo? A voz de Camila saiu firme, mais firme do que ela se sentia. Quem é Marina? Eu não sei de Marina nenhuma. Esse papagaio está falando besteira. Toda quinta-feira, repetiu o papagaio. Casa 44. Casa 44. Dona Helena balançou a cabeça pensativa. 44, é isso mesmo. A casa ao lado da Neuza era 44. Uma casinha pequena que fica no final da rua. Os convidados agora formavam uma pequena multidão em volta dos degraus da igreja. Sussurros corriam de boca em boca, como fogo se espalhando pela mata seca. Camila podia sentir os olhares, a curiosidade, a tensão que crescia a cada segundo. Sua madrinha, Fernanda, se aproximou e tocou seu braço suavemente. Camila, querida, vamos entrar? O padre está esperando e... Não. Camila balançou a cabeça, os olhos ainda fixos em Rodrigo. Não vou entrar até saber quem é Marina. O papagaio pareceu entender que tinha toda a atenção e começou a imitar uma voz masculina, claramente tentando reproduzir as palavras de Rodrigo. Marina, meu amor. Mais 2 semanas e eu deixo ela. Já comprei a passagem para Búzios. Vai ser só você e eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila sentiu as pernas bambearem e se agarrou no corrimão dos degraus. Búzios. Rodrigo tinha dito que ia viajar a trabalho para o Rio na semana seguinte. Uma viagem de última hora, segundo ele. Muito importante para a carreira. Isso não é verdade, Rodrigo disse, mas sua voz estava quebrando. Camila, você tem que acreditar em mim. Esse papagaio está inventando coisas. Papagaio não inventa, Rodrigo, disse Dona Helena firmemente. Eles repetem o que escutam, palavra por palavra. Beatriz olhou para o futuro genro com uma expressão que Camila nunca tinha visto no rosto da mãe. Era raiva misturada com decepção e algo que parecia nojo. Rodrigo Henrique Santos, ela disse, usando o nome completo dele como se fosse uma acusação, você vai me dizer agora mesmo quem é essa Marina, ou eu mesma vou na rua da Quitanda descobrir. Marina da Silva Oliveira, gritou o papagaio antes que Rodrigo pudesse responder. Marina da Silva Oliveira, ela é mais bonita que a noiva. Ela é mais bonita que a noiva. Camila fechou os olhos, sentindo o mundo girar ao redor dela. Cada palavra do papagaio era como um soco no estômago. Ela abriu os olhos e olhou diretamente para Rodrigo e, pela primeira vez, viu a verdade escrita em seu rosto. A culpa, o desespero, o medo de ser descoberto. É verdade? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. É verdade, Rodrigo? Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Suas mãos tremiam visivelmente agora, e suor escorria por sua testa apesar do clima ameno da manhã. Camila, eu posso explicar? É verdade? Ela repetiu, mais alto desta vez. Sim, mas... A palavra sim atingiu Camila como um raio. Ela soltou o corrimão e deu um passo para trás, como se Rodrigo fosse alguma coisa perigosa que pudesse machucá-la ainda mais. 6 anos.
Ela sussurrou. 6 anos, Rodrigo. Camila, deixa eu explicar, por favor. Explicar o quê? A voz dela estava subindo, alimentada por uma raiva que ela nem sabia que existia dentro dela. Explicar como você planejou me deixar na lua de mel. Explicar como você mentiu para mim durante meses. Explicar como você me deixou gastar todas as minhas economias nesse casamento, enquanto você planejava fugir com outra? O papagaio, estimulado pela agitação, começou a repetir mais frases. Ela é chata, a Camila é muito chata, só fala de casamento. Dessa vez até Rodrigo pareceu chocado com as palavras do animal. Ele olhou para o papagaio como se quisesse calá-lo, mas o estrago já estava feito. Camila sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Eu nunca... Rodrigo começou, mas parou quando viu a expressão no rosto de Camila. Nunca o quê? Nunca falou mal de mim para sua amante? Camila riu, mas não havia humor nenhum no som que saiu de sua garganta. Nunca chamou a mulher que você dizia amar de chata? Beatriz se aproximou da filha, o rosto vermelho de indignação. Rodrigo, você é uma vergonha. Uma vergonha. Como você teve coragem de fazer isso com minha filha? Dona Beatriz, a senhora não entende? Entendo muito bem, sim, senhor. Entendo que você é um mentiroso e um covarde. Ela se virou para a filha. Camila, vamos entrar em casa agora mesmo. Você não vai se casar com esse homem. Mas o padre, murmurou Fernanda. Os convidados, a festa. Que se dane o padre e a festa, explodiu Beatriz. Minha filha não vai se casar com um traidor. O papagaio voou de volta para os degraus e se posicionou entre Camila e a entrada da igreja, como se fosse um guardião. Ele olhou para ela e disse, desta vez com uma voz mais suave que imitava uma mulher. Rodrigo, quando você vai contar para ela? Está ficando feio enganar a coitada assim. Camila sentiu o coração se despedaçar um pouco mais. Até a amante dele tinha pena dela. Até a outra mulher sabia que ela estava sendo enganada, humilhada, feita de boba. Desde quando? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a calma na própria voz. Desde quando você está com ela? Rodrigo olhou ao redor, procurando uma saída que não existia. Os convidados formavam um círculo ao redor deles, e não havia como escapar sem responder. 3 meses, ele murmurou. Fala mais alto, disse tio Joaquim, que até então tinha ficado calado. Todo mundo aqui tem direito de ouvir. 3 meses, Rodrigo repetiu um pouco mais alto. Camila fez as contas rapidamente. 3 meses. Exatamente quando ela tinha começado a sentir que algo estava diferente. Quando ele começou a trabalhar mais, a chegar tarde, a ficar distante. Quando ela começou a se perguntar se estava imaginando coisas. E você ia mesmo me deixar na lua de mel? Rodrigo não respondeu, mas o papagaio respondeu por ele. Depois da lua de mel. Depois da lua de mel. Mais fácil assim. Meu Deus do céu, murmurou Dona Conceição balançando a cabeça. Que homem é esse? Que homem sem vergonha. Camila olhou para o vestido que havia escolhido com tanto carinho, para o véu que tinha sido da avó, para as flores que tinha encomendado meses antes. Olhou para os convidados que tinham vindo de longe para celebrar o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Olhou para Rodrigo, o homem que achava que conhecia, que amava, com quem planejava passar o resto da vida. Tira essa aliança, ela disse de repente. O quê? A aliança, Rodrigo. Tira. Camila, vamos conversar em casa, longe de todo mundo. Tira a aliança agora. Sua voz cortou o ar como uma ordem. Com as mãos tremendo, Rodrigo tirou a aliança dourada e a estendeu para ela. Camila a pegou e, com um movimento rápido, a atirou nos degraus da igreja. O metal fez um som suave ao bater na pedra e rolar. O papagaio pode ficar com ela. Ela disse. Pelo menos ele fala a verdade. Rodrigo deu um passo em direção a ela, mas Camila levantou a mão. Não, não chega perto de mim. Não quero nem olhar para você. Camila, por favor. 6 anos da minha vida, ela repetiu, a voz quebrando agora. 6 anos acreditando em você, planejando um futuro com você. 6 anos sendo chamada de chata pelas suas costas.
As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, manchando a maquiagem que tinha levado horas para ficar perfeita. Fernanda se aproximou e envolveu a amiga em um abraço. Vamos embora daqui, Camila. E a Marina? Camila perguntou, se afastando do abraço da madrinha. Ela sabe que você ia se casar hoje? Rodrigo não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Ela não sabe, Camila concluiu. Você mentiu para ela também. Disse que ia terminar comigo e não falou do casamento. Não é bem assim. Como é então, Rodrigo? Como é? O papagaio, que tinha ficado quieto por alguns minutos, voou para cima da cabeça de Rodrigo e gritou: Mentiroso! Mentiroso! Homem sem vergonha! Alguns dos convidados começaram a aplaudir o papagaio, claramente aprovando as palavras do animal. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que tinha perdido toda a simpatia e respeito dos presentes. Eu vou falar com o padre, disse Beatriz firmemente. Explicar que não vai ter casamento. E você? Ela apontou para Rodrigo. Você vai embora daqui agora mesmo. Não quero ver sua cara nem por mais um minuto. Dona Beatriz? Vai embora, Rodrigo, antes que eu chame meus irmãos para te tirar daqui na força. Tio Joaquim e outros homens da família se aproximaram, deixando claro que a ameaça de Beatriz não era vazia. Rodrigo olhou mais uma vez para Camila, que se virou de costas para ele. Camila, eu sinto muito. Eu também sinto, ela respondeu sem se virar. Sinto muito por ter perdido 6 anos da minha vida com você. Rodrigo hesitou por mais alguns segundos, depois desceu os degraus e se afastou em direção ao estacionamento. O papagaio voou atrás dele por alguns metros, gritando: Covarde! Covarde! Antes de voltar para os degraus da igreja. Quando Rodrigo finalmente desapareceu de vista, Camila desabou. As lágrimas que tinha conseguido controlar explodiram de uma vez, e ela chorou como não chorava desde criança. Beatriz a envolveu em um abraço apertado, e logo Fernanda, Dona Helena e outras mulheres se juntaram a elas, formando um círculo protetor ao redor da noiva abandonada. O papagaio se aproximou devagar e pousou no degrau ao lado de Camila. Para surpresa de todos, ele ficou quieto, apenas observando-a com seus olhinhos brilhantes, como se entendesse que tinha feito sua parte e agora era hora de consolar. Está tudo bem, filha. Beatriz sussurrou, acariciando os cabelos da filha. Está tudo bem. Você descobriu a tempo. Mas Camila não conseguia parar de chorar. Não era apenas a traição que a machucava, era a humilhação. Era saber que todos ali tinham presenciado o pior momento de sua vida. Era perceber que todos os seus planos, todos os seus sonhos, tinham sido baseados em uma mentira. O que eu vou fazer agora? Ela soluçou. Todo mundo vai ficar falando disso. Todo mundo vai ter pena de mim. Não, disse uma voz firme. Era a Dona Conceição, a vizinha de 70 anos. Todo mundo vai falar de como você teve sorte, de como você escapou de se casar com um homem sem caráter. Dona Conceição tem razão, concordou Dona Helena. Imagina se você só descobrisse isso depois de casada, depois de ter filhos com ele. Camila levantou a cabeça, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Olhou para as mulheres ao seu redor, para suas faces cheias de carinho e indignação em seu favor. Olhou para o papagaio, que tinha revelado a verdade que todos os humanos ao redor dela tinham escondido. Eu confiei nele, ela murmurou. Confiei completamente. E você não fez nada errado nisso, disse Fernanda firmemente. O erro foi dele, Camila. Só dele. O padre Antônio apareceu na entrada da igreja, claramente confuso com a multidão nos degraus e a ausência do noivo. O que está acontecendo aqui? O casamento era para ter começado há 15 minutos. Beatriz se aproximou dele e explicou a situação em voz baixa. Camila viu o rosto do padre passar da confusão para a indignação e depois para a tristeza. Minha filha, ele disse se aproximando de Camila, sinto muito por isso ter acontecido, mas talvez Deus tenha seus planos. Deus usou um papagaio para me avisar que meu noivo era um mentiroso. Camila disse, uma risada amarga escapando por entre as lágrimas. Que planos são esses? Às vezes a verdade vem das formas mais inesperadas. Padre Antônio respondeu suavemente.
O importante é que você descobriu antes de se comprometer para sempre com alguém que não te merecia. Camila olhou novamente para o papagaio, que agora estava brincando com a aliança que ela tinha jogado, empurrando-a com o bico pelos degraus. Como vou explicar isso para todo mundo? Como vou voltar para casa e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido? Você não vai explicar nada para ninguém, disse Beatriz firmemente. Quem tem que explicar é ele. Você é a vítima aqui, não a culpada. Mas as pessoas vão falar. Deixa falarem, disse tio Joaquim, se juntando ao grupo de mulheres. Quem te conhece sabe que tipo de pessoa você é. E quem não te conhece, não importa. Fernanda ajudou Camila a se levantar e começou a arrumar seu véu. Vamos embora daqui. Você precisa sair desse vestido e descansar. Mas Camila hesitou, olhando para a igreja atrás dela. E os convidados? A festa? O dinheiro que gastamos? Isso tudo a gente resolve depois, disse Beatriz. O importante agora é você. Dona Beatriz, disse Dona Helena, se me permite uma sugestão, por que vocês não fazem a festa mesmo assim? Sem o casamento, claro. Mas as pessoas vieram de longe, a comida está pronta. Pode ser uma festa de libertação. Camila olhou para a vizinha como se ela tivesse falado em língua estrangeira. Uma festa de libertação? É. Uma festa para celebrar que você descobriu a verdade a tempo, para celebrar que você não vai desperdiçar mais nenhum dia da sua vida com aquele homem sem vergonha. A ideia soou absurda no primeiro momento, mas quanto mais Camila pensava, mais fazia sentido. Por que ela deveria se esconder em casa, envergonhada, enquanto Rodrigo fugia para os braços de sua amante? Por que ela deveria deixar que a traição dele arruinasse completamente seu dia? Não sei, ela murmurou. Pensa bem, disse Fernanda. Sua avó veio lá de Montes Claros. Seus primos vieram de Belo Horizonte. Todo mundo se arrumou, separou o fim de semana. Por que não aproveitamos para nos reunirmos mesmo assim? O papagaio, como se estivesse escutando a conversa, voou até a cabeça de Camila e disse: Festa, festa, mulher livre, mulher livre. Todos riram, apesar da tensão do momento. Era impossível não se divertir com as intervenções oportunas do animal. Até o papagaio concorda, disse Dona Conceição, rindo. Acho que é um sinal. Camila secou as lágrimas e olhou para sua família e amigas. Todas estavam ali por ela, prontas para apoiá-la em qualquer decisão que tomasse. Sentiu uma onda de gratidão que quase a fez chorar novamente. Está bem, ela disse finalmente. Vamos fazer a festa, mas primeiro eu preciso trocar de roupa. Não vou ficar de vestido de noiva numa festa de libertação. Agora você está falando, exclamou o tio Joaquim. Vou avisar o pessoal lá embaixo que a festa vai rolar mesmo assim, só mudou de motivo. Enquanto Camila e as mulheres desciam os degraus da igreja, o papagaio a seguiu, voando de degrau em degrau. Dona Helena se aproximou de Beatriz. Dona Beatriz, o que vamos fazer com o papagaio? Ele não pode ficar solto pela cidade. Beatriz olhou para o animal, que agora estava pousado no ombro de Camila como se fosse seu animal de estimação. Acho que ele se escolheu uma nova dona, ela disse, sorrindo pela primeira vez no dia. Camila olhou para o papagaio e estendeu o dedo para ele. O animal subiu em seu dedo e a olhou nos olhos, como se estivessem selando um acordo. Como você se chama? Ela perguntou. Zé Verdade, respondeu o papagaio imediatamente. Zé Verdade. Camila riu pela primeira vez desde que tudo começara. Esse nome te cai muito bem. Zé Verdade salvou a Camila. Zé Verdade salvou a Camila. É, ela disse, acariciando as penas verdes do animal. Acho que salvou mesmo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 3 horas depois, Camila estava em casa, trocada em um vestido azul claro, os cabelos soltos e o papagaio Zé Verdade, empoleirado em um suporte improvisado feito com um cabide. A festa estava acontecendo no quintal da família, com toda a comida que tinha sido preparada para o casamento e todos os convidados que decidiram ficar.
O ambiente era estranho, uma mistura de celebração e velório. As pessoas não sabiam bem como agir numa festa, que era para ser de casamento, mas tinha virado de libertação. Alguns evitavam falar sobre o assunto, outros não paravam de comentar sobre a coragem de Camila. "Você está bem?" perguntou vovó Lourdes, a avó de 85 anos que tinha vindo de Montes Claros, especialmente para o casamento. "Estou tentando ficar", Camila respondeu honestamente. Ainda não caiu a ficha direito. "Sabe, minha neta", vovó Lourdes puxou uma cadeira para perto dela. "Eu já passei por coisa parecida na minha época." "Sério, vó?" "Sério. Eu tinha 19 anos e ia me casar com um rapaz bonito da cidade. 3 dias antes do casamento, descobri que ele tinha outra noiva em Januária. Na época não tinha papagaio falante para me avisar. Foi uma prima que viu ele com a outra." Camila olhou para a avó com interesse. Era a primeira vez que ouvia essa história. "E o que a senhora fez?" "Cancelei tudo. Minha mãe ficou uma fera. Disse que eu ia ficar para a titia. Mas sabe o que aconteceu?" "O quê?" 6 meses depois eu conheci seu avô no mercado. Um homem de verdade, trabalhador, honesto. Se eu tivesse me casado com aquele mentiroso, nunca teria tido sua mãe. E, consequentemente, você não existiria." Camila sorriu, sentindo um pouco da dor no peito diminuir. "Então a senhora acha que fiz certo?" "Menina, você fez mais que certo. Você teve sorte. Imagina descobrir isso depois, com filhos pequenos, dependendo dele financeiramente." Zé Verdade, que estava cochilando no suporte, acordou e gritou: "Vovó sábia! Vovó sábia!" As duas riram. "Até o papagaio concorda comigo", disse vovó Lourdes, fazendo um carinho na cabeça do animal. Fernanda se aproximou com um prato de comida. "Camila, você precisa comer alguma coisa. Não comeu nada o dia todo." "Não estou com fome." "Não importa. Come pelo menos um pouco." Enquanto Camila beliscava a comida sem muita vontade, sua prima Júlia se aproximou com uma expressão preocupada. "Camila, tem uma moça aí na porta perguntando por você. Ela diz que se chama Marina." O garfo caiu das mãos de Camila e fez barulho ao bater no prato. O quintal inteiro pareceu ficar em silêncio, embora as conversas continuassem. "Marina?" "É. Uma morena, alta, bem arrumada. Ela parece nervosa e diz que precisa falar com você urgentemente." Camila olhou para a mãe, que estava conversando com as vizinhas do outro lado do quintal. Beatriz percebeu o olhar da filha e se aproximou imediatamente. "O que foi?" "A Marina está aqui", Camila disse, a voz saindo mais fraca do que ela gostaria. "A Marina? A amante dele?" "Acho que sim." Beatriz ficou visivelmente irritada. "Que cara de pau! Vem aqui na nossa casa no dia que ia ser do seu casamento." "Talvez ela não saiba do casamento", disse Camila devagar. "Talvez ela também tenha sido enganada." "Camila", Fernanda tocou seu braço. "Você não precisa falar com ela se não quiser." "Não, eu quero falar." Camila se levantou, surpreendendo a si mesma com a firmeza da decisão. "Quero ouvir o que ela tem para dizer." Zé Verdade voou para seu ombro quando ela se levantou, como se fosse acompanhá-la para dar suporte moral. "Você tem certeza?" perguntou Beatriz. "Tenho, traga ela aqui." Alguns minutos depois, Júlia retornou acompanhada de uma mulher que correspondia exatamente à descrição. Marina era realmente bonita, com cabelos pretos longos, olhos escuros e um rosto delicado. Usava um vestido verde claro e parecia extremamente nervosa. Quando ela viu Camila, seus olhos se arregalaram, provavelmente surpresa por encontrá-la sem o vestido de noiva. "Você é a Camila?" "Sou. E você é a Marina." Não era uma pergunta. As duas se olharam por alguns segundos, cada uma avaliando a outra. Marina olhou para o quintal cheio de gente, para a decoração de festa, para Zé Verdade no ombro de Camila. Eu preciso falar com você. É sobre o Rodrigo." "Imagino que seja." "Você não se casou hoje?" Camila riu, mas não havia alegria no som. "Não, graças ao Zé Verdade aqui." Ela acariciou a cabeça do papagaio. "Ele me contou umas coisas interessantes sobre meu ex-noivo." Marina pareceu confusa. "Um papagaio?"
O mesmo papagaio que morava ao lado da casa onde vocês se encontravam. O mesmo que escutou todas as conversas de vocês e repetiu tudo hoje na frente da igreja. O rosto de Marina perdeu toda a cor. Oh, meu Deus, eu não sabia. Rodrigo nunca me disse que vocês iam se casar hoje. Ele disse que ia terminar comigo, não disse? Marina assentiu, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Disse que vocês tinham terminado há 2 semanas, que você tinha ido embora da cidade, que ele estava livre para ficarmos juntos oficialmente. Camila sentiu uma mistura de raiva e pena da mulher à sua frente. Raiva porque ela tinha sido parte da traição, mas pena porque Marina também tinha sido enganada. Senta aqui, Camila indicou uma cadeira vazia. Vamos conversar direito. Marina hesitou, olhando ao redor para os convidados, que claramente estavam prestando atenção na conversa. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Não, todos aqui já sabem da história toda. O Zé Verdade fez questão de contar tudo em detalhes. Camila apontou para o papagaio, que inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse cumprimentando Marina. Marina mentirosa! Marina mentirosa! Gritou Zé Verdade de repente. Ei! Marina se sobressaltou. Eu não menti para ninguém. Não mentiu? Camila arqueia as sobrancelhas. Você sabia que eu existia. Sabia que ele tinha uma namorada. Sabia, mas ele disse que vocês tinham terminado. E você acreditou? Mesmo sabendo que ele mentia para mim sobre vocês, você acreditou que ele estava falando a verdade com você? Marina baixou os olhos, claramente envergonhada. Eu queria acreditar. Há quanto tempo vocês estão juntos? 3 meses. E em 3 meses você nunca desconfiou que ele estava mentindo? Nunca questionou por que ele só podia se encontrar com você nas quintas-feiras? Por que nunca dormiam juntos? Por que ele nunca te levou para conhecer a família? Marina estava chorando agora, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, mas ele sempre tinha uma explicação. Rodrigo sempre tem, disse Camila amargamente. Ele é muito bom em inventar desculpas. Zé Verdade voou para a mesa entre as 2 mulheres e as olhou alternadamente, como se estivesse seguindo a conversa. Marina chora, ele gritou. Camila chora também. É, disse Camila, secando uma lágrima que tinha escapado. Nós 2 choramos por causa do mesmo homem mentiroso. Eu sinto muito, Marina sussurrou. Eu sinto muito mesmo. Se eu soubesse que vocês ainda estavam juntos, você teria terminado com ele? Marina hesitou antes de responder. Eu não sei. Talvez não. Eu estava apaixonada. Pelo menos você está sendo honesta agora, disse Camila. É mais do que ele fez por qualquer uma de nós. As 2 ficaram em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O papagaio começou a imitar o som de choro, claramente influenciado pelo ambiente emocional. O que você vai fazer agora? Perguntou Camila finalmente. Não sei. Ele me ligou há 1 hora dizendo que tinham cancelado o casamento por causa de um mal-entendido, mas que estava tudo resolvido. Disse para eu ir para a casa dele que precisávamos conversar. E você veio aqui, em vez de ir para lá. Vim porque não acreditei nele. Depois de 3 meses de mentiras, eu resolvi descobrir a verdade por conta própria. Marina olhou para Camila. E você? O que vai fazer? Vou recomeçar, Camila respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na própria voz. Vou recomeçar sem ele. Recomeçar é bom, gritou Zé Verdade, fazendo as 2 mulheres sorrirem apesar de tudo. Beatriz se aproximou da mesa, claramente preocupada com a filha. Está tudo bem aqui? Está, mãe. A Marina também foi enganada por ele. Beatriz olhou para Marina com uma expressão que misturava desaprovação e pena. Menina, você é nova ainda. Vai aprender a não se envolver com homem comprometido. Eu não sabia que ele estava comprometido de verdade. Marina se defendeu. No fundo você sabia, disse Camila suavemente. Assim como eu sabia que tinha alguma coisa errada. A diferença é que eu não queria aceitar porque estava prestes a me casar, e você não queria aceitar porque estava apaixonada. Marina assentiu
reconhecendo a verdade nas palavras de Camila. Ele me disse que ia me levar para Búzios semana que vem. A lua de mel que era para ser nossa, disse Camila sem amargura, apenas constatando um fato. Meu Deus, que tipo de homem faz isso? O tipo que a gente teve a infelicidade de conhecer, respondeu Camila, mas pelo menos agora a gente sabe quem ele é de verdade. Fernanda se aproximou com 2 copos de água. Vocês precisam se hidratar. Todo esse choro faz mal. As 2 mulheres aceitaram a água gratefully. Marina olhou ao redor, observando a festa que continuava no quintal. É estranho estar aqui, numa festa que era para ser do casamento dele com você. É estranho mesmo, concordou Camila. Mas de certo jeito também é libertador. Estou cercada de pessoas que me amam de verdade, comemorando ter descoberto a verdade antes de ser tarde demais. Você tem muita sorte, disse Marina, observando as pessoas ao redor. Eu não teria toda essa família e amigos para me apoiar. Onde está sua família? Meus pais moram em Governador Valadares. Meus amigos... Bem, a maioria não aprova meu relacionamento com o Rodrigo. Eles sempre disseram que tinha alguma coisa suspeita. E por que você não escutou? Porque quando você quer acreditar em alguma coisa, você arruma desculpas para tudo. Marina suspirou. Quantos sinais óbvios eu ignorei. Zé Verdade começou a imitar a voz de Rodrigo. Marina, meu amor, você é a única. A Camila não significa nada. Marina fechou os olhos como se as palavras do papagaio fossem fisicamente dolorosas. Ele dizia isso mesmo. Sempre. Para mim ele dizia que você não existia, disse Camila ironicamente. Cada uma ouvia o que queria ouvir. E agora, ele vai continuar mentindo para outras mulheres? Provavelmente. Homens assim não mudam da noite para o dia. Marina se levantou de repente. Eu preciso ir. Para onde? Para a casa dele. Preciso pegar minhas coisas. E preciso olhar na cara dele e dizer o que penso. Camila também se levantou. Posso te dar um conselho? Claro. Não vai sozinha. Leva alguém com você. Homens como ele podem ser imprevisíveis quando são confrontados. Marina pensou por um momento. Você não gostaria de ir comigo? A pergunta surpreendeu Camila. Ela olhou para Marina, para o rosto esperançoso e um pouco desesperado da mulher que tinha sido amante de seu ex-noivo. Você quer que eu vá com você confrontar o Rodrigo? Eu sei que é uma loucura, mas acho que seria bom para nós duas. Pelo menos ele não vai poder inventar mais mentiras com as 2 presentes. Camila olhou para a mãe, que balançou a cabeça negativamente. Camila, você já passou por suficiente hoje. Eu sei, mãe, mas talvez a Marina tenha razão. Talvez seja bom para as 2. Zé Verdade voou para o ombro de Marina e gritou. Vamos juntas! Vamos juntas! União faz força! Todas riram com a intervenção oportuna do papagaio. Até o Zé Verdade acha que é uma boa ideia, disse Marina fazendo carinho na cabeça do animal. Está bem, decidiu Camila. Mas a gente vai e volta rápido, e o Zé Verdade vai com a gente. O papagaio vai? Vai. Ele é nossa testemunha. E pelo jeito é o único aqui que sempre fala a verdade. 1 hora depois, Camila, Marina e Zé Verdade estavam na porta da casa de Rodrigo. Era uma casa simples em um bairro de classe média, com um jardim pequeno na frente e uma mangueira que dava sombra no quintal. Camila tinha estado ali milhares de vezes, mas agora o lugar parecia estranho, como se pertencesse a uma vida passada. Ela olhou para a porta azul que conhecia tão bem, para a janela do quarto onde tinha dormido tantas vezes. Você está bem? Perguntou Marina, notando a hesitação de Camila. Estou. É só estranho estar aqui depois de tudo. Zé Verdade estava inquieto, voando de um ombro para o outro e repetindo. Casa do mentiroso! Casa do mentiroso! Marina respirou fundo e tocou a campainha. Ouviram passos se aproximando, e a porta se abriu revelando Rodrigo ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e o cabelo bagunçado. Quando ele viu as 2 mulheres juntas, com um papagaio no meio delas, sua expressão mudou do alívio para o pânico absoluto. Marina, Camila, o que... como... Oi, Rodrigo, disse Camila calmamente. Acho que você não esperava nos ver juntas. Eu posso explicar. Homem sem vergonha,
Homem sem vergonha! Gritou Zé Verdade, fazendo Rodrigo se sobressaltar. Você trouxe o papagaio? Trouxe, disse Marina firmemente. Ele é nossa testemunha, e aparentemente o único aqui que não mente. Rodrigo passou a mão pelo cabelo nervosamente. Vocês duas conversaram? Conversamos bastante, disse Camila. Descobrimos muita coisa interessante. Por exemplo, que você prometeu a mesma lua de mel em Búzios para as duas. E que você disse para mim que tinha terminado com ela, acrescentou Marina. E para ela que eu não existia. Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes, claramente procurando uma saída que não existia. Posso explicar tudo. Não precisa explicar mais nada, disse Camila. Vim aqui pegar minhas coisas. Tem algumas roupas minhas no guarda-roupa e livros na estante. E eu vim pegar minhas coisas também, disse Marina. E devolver as suas. Marina abriu a bolsa e tirou uma chave, um carregador de celular e alguns CDs. Isso aqui é seu. Rodrigo pegou os objetos com as mãos tremendo. Marina, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela perguntou, a voz subindo. Explicar como você ia me levar para a lua de mel que era para ser com ela. Explicar como você ia me abandonar depois. Não era assim. Como era então? Zé Verdade voou para a cabeça de Rodrigo e gritou, depois da lua de mel, depois da lua de mel, mais fácil assim. Rodrigo espantou o papagaio com a mão, irritado. Esse papagaio maldito arruinou tudo. O Zé Verdade não arruinou nada, disse Camila friamente. Ele só revelou o que você já estava fazendo. Você que arruinou tudo com suas mentiras. Camila, por favor, vamos conversar sozinhos. Não. Já conversei tudo o que tinha para conversar. Quero só pegar minhas coisas e ir embora. Eu também, disse Marina. E quero que você saiba que não aceito a viagem para Búzios. Nem aceito suas desculpas. Você é um mentiroso e um covarde. As duas mulheres entraram na casa, deixando Rodrigo parado na porta como um idiota. A casa tinha o cheiro familiar que Camila conhecia, mas agora parecia contaminado, como se as mentiras tivessem deixado um odor ruim no ar. No quarto, Camila abriu o guarda-roupa e começou a tirar suas roupas dos cabides. Eram poucas coisas. Ela nunca tinha oficialmente morado ali. Apenas deixava algumas peças para quando ficava de fim de semana. Marina observava em silêncio, claramente desconfortável. É estranho estar aqui, ela murmurou. Imagine para mim, disse Camila, dobrando uma blusa. Eu namorei com ele por 6 anos, metade da minha vida adulta. Você não sente raiva de mim? Camila parou o que estava fazendo e olhou para Marina. Sinto, mas sinto mais pena, de nós duas. Por quê? Porque nós duas nos contentamos com migalhas. Você se contentou com as quintas-feiras, eu me contentei com um homem que chegava em casa cheirando a outro perfume e inventando desculpas esfarrapadas. Marina se sentou na cama, olhando ao redor do quarto. Tem foto sua na mesa de cabeceira, ela disse suavemente. E tem foto sua na carteira dele, respondeu Camila. Que eu vi outro dia quando ele foi pagar o jantar. Você viu e não falou nada? Vi e inventei uma desculpa na minha cabeça. Disse para mim mesma que devia ser de alguma prima ou amiga do trabalho. E eu inventei que a foto sua na mesa era de uma ex-namorada que ele não tinha coragem de tirar, admitiu Marina. Zé Verdade, que tinha ficado na sala com Rodrigo, voou para o quarto e pousou no ombro de Camila. Mentiras, mentiras, mulheres burras, mulheres burras. Ei! Protestou Marina, mas sem raiva real na voz. Ele tem razão, disse Camila, rindo sem humor. Nós fomos burras, muito burras. Rodrigo apareceu na porta do quarto, o rosto vermelho de nervosismo e irritação. Vocês vão ficar aí falando mal de mim a vida toda? Não, disse Camila pegando a última blusa do guarda-roupa. Vamos embora e nunca mais falar de você para nada. Camila, você não pode fazer isso. 6 anos. Exatamente. 6 anos que você jogou no lixo quando decidiu me trair. Eu nunca quis magoar você. Claro que não. Você só queria ter 2 namoradas sem que nenhuma das 2 soubesse. Muito conveniente. Marina se levantou da cama e encarou Rodrigo. Sabe o que mais me dói? Não é nem a mentira. É a falta de respeito. Por ela e por mim. Marina,
Não. Deixa eu falar. Você me fez de idiota durante 3 meses. Me fez acreditar que estava apaixonado, que éramos especiais, que tínhamos futuro. Tudo mentira para poder me ter na cama todas as quintas-feiras. Não era só isso. Era sim, disse Camila, fechando a sacola com suas roupas. Era exatamente isso. Você queria a estabilidade de um relacionamento longo comigo e a emoção de uma aventura com ela. O melhor dos 2 mundos, não é? Rodrigo não conseguiu responder. Suas mentiras tinham sido expostas de forma tão crua que não havia como negar mais nada. Vocês 2 estão exagerando. Exagerando? Marina riu com incredulidade. Você ia me levar para a lua de mel dela e acha que estamos exagerando? Rodrigo, disse Camila, parando na frente dele na porta do quarto. Eu quero que você saiba de uma coisa. O quê? Você me fez um favor imenso. Como assim? Você me mostrou que tipo de homem eu não quero na minha vida e me livrou de cometer o maior erro que eu poderia cometer, me casar com você. Zé Verdade voou para a cabeça de Rodrigo novamente e gritou: Favor, favor, Rodrigo fez um favor. Sai daí, papagaio irritante. Rodrigo espantou o animal com mais força desta vez. Não toca no Zé Verdade, disse Camila firmemente. Ele é meu agora. Seu? Meu? Ele me escolheu, e eu escolhi ele. As 2 mulheres passaram por Rodrigo e foram para a sala. Camila pegou seus livros da estante e Marina recolheu uma maquiagem que tinha esquecido em cima da mesa de centro. É só isso? Perguntou Rodrigo, seguindo-as. É só isso, confirmou Camila. Não tenho mais nada aqui. Nunca tive, na verdade. E eu, disse Marina, nunca quis ter nada aqui, sempre soube que era só uma ilusão. Na porta de saída, Camila se virou uma última vez para olhar Rodrigo. Tenho uma última pergunta. Qual? Por que você ia se casar comigo se estava apaixonado por ela? Rodrigo hesitou, depois suspirou. Porque com você era seguro. Você ia ser uma esposa estável, ia cuidar da casa, ia me dar filhos. Com ela era excitante. A honestidade brutal da resposta atingiu Camila como um soco no estômago, mas ao mesmo tempo foi libertadora. Finalmente, ela sabia a verdade completa. Obrigada por ser honesto pelo menos uma vez, ela disse calmamente. Camila, tchau, Rodrigo. Espero que você encontre alguém que aceite ser sua segunda opção, porque eu não aceito mais. As 2 mulheres saíram da casa e caminharam em silêncio até o portão. Foi só quando estavam na calçada que Marina finalmente falou. Ele nos via como objetos. Você para a estabilidade, eu para a diversão. É, e nós 2 deixamos. Não mais, disse Marina com firmeza. Não mais, concordou Camila. Zé Verdade voou em círculos ao redor das 2, gritando: mulheres livres, nunca mais mentiroso. Elas riram, e pela primeira vez desde que se conheceram, foi uma risada genuína, sem amargura. O que você vai fazer agora? Perguntou Camila enquanto caminhavam pela rua. Vou voltar para Governador Valadares, ficar um tempo com meus pais, pensar na vida, e você? Vou recomeçar. Não sei ainda como, mas vou. Elas chegaram ao ponto de ônibus e Marina se virou para Camila. Eu sei que pode parecer estranho, mas posso te pedir uma coisa? O quê? Você pode me dar seu telefone? Não para ficarmos amigas necessariamente, mas acho que seria bom poder conversar com alguém que entende o que eu passei. Camila pensou por um momento. Era realmente estranho trocar telefone com a ex-amante do ex-noivo. Mas Marina tinha razão. Elas tinham passado por uma experiência única juntas, e talvez fosse bom ter alguém que realmente entendesse. Está bem, ela disse pegando o celular. Mas promete que não vai ficar falando mal dele o tempo todo? Quero esquecer que ele existiu. Prometo. E prometo que não vou voltar para ele quando ele vier com lábia. Ele vai voltar? Tenho certeza que sim. Homens assim sempre voltam quando percebem que perderam o controle. Zé Verdade pousou no ombro de Marina e disse: Não volta, não volta. Rodrigo ruim. Ouviu, Zé Verdade, disse Camila sorrindo. Ele é nossa consciência externa. O ônibus chegou e Marina subiu, acenando pela janela. Camila acenou de volta e ficou vendo o ônibus se afastar.
levando embora a mulher que algumas horas antes ela considerava sua inimiga. E agora, Zé? Ela perguntou para o papagaio. O que a gente faz? Recomeça, recomeça, Camila, forte. Vamos recomeçar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 3 semanas depois, Camila estava sentada na varanda da casa da avó em Montes Claros, observando Zé Verdade brincar com as folhas que caíam da árvore no quintal. Ela tinha decidido passar um tempo no interior para se recuperar emocionalmente do trauma, e estava sendo exatamente o que precisava. A rotina era simples e restauradora. Acordava cedo com o canto do galo do vizinho, tomava café com leite na mesa de madeira da cozinha, ajudava a avó nos afazeres domésticos e passava as tardes lendo na varanda ou caminhando pela cidadezinha. Zé Verdade tinha se adaptado perfeitamente à vida no interior. Ele adorava voar livre pelo quintal, sempre voltando para pousar no ombro de Camila quando ela o chamava. Tinha aprendido novas palavras dos vizinhos e agora seu vocabulário incluía bom dia, café quentinho e Deus abençoe. Camila, vovó Lourdes saiu de casa secando as mãos no avental. Chegou uma carta para você. Camila olhou surpresa para o envelope que a avó estendeu. Quem mandaria carta nos dias de hoje? Ela olhou o remetente e viu que era de Marina. Quem é Marina? Perguntou vovó Lourdes com curiosidade. Uma amiga de Ouro Preto. Camila respondeu, não sabendo bem como explicar a situação complicada. Ela abriu a carta e começou a ler. Camila, espero que você esteja bem. Eu estou em Governador Valadares, na casa dos meus pais, tentando reorganizar minha vida como você. Queria contar que o Rodrigo me ligou 5 vezes na semana passada. Chorou, implorou perdão, disse que era a mim que amava de verdade e que você é que era a outra. Disse também que ia largar tudo e vir atrás de mim. Não atendi nenhuma das ligações. Bloqueei o número dele e mudei meu celular. Minha mãe disse uma coisa que achei que você gostaria de saber. Ela disse, filha, quando um homem consegue mentir para 2 mulheres ao mesmo tempo, ele é capaz de mentir para qualquer uma. Você teve sorte de descobrir antes de se apegar mais. Acho que ela tem razão. Comecei um curso de design gráfico aqui na cidade. Sempre quis trabalhar com isso, mas o Rodrigo dizia que era perda de tempo. Engraçado como a gente acaba abandonando nossos sonhos quando está com a pessoa errada. Como está o Zé Verdade? Espero que ele esteja bem. Ainda acho incrível como um papagaio mudou nossas vidas. Um abraço, Marina PS. Se você quiser responder, meu novo número está no envelope. Camila dobrou a carta pensativa. Era reconfortante saber que Marina também estava tentando reconstruir sua vida e que tinha resistido às tentativas de manipulação de Rodrigo. Notícias ruins? Perguntou vovó Lourdes, notando a expressão preocupada da neta. Não, vó. Na verdade, são notícias boas. É de uma amiga que está passando por uma situação parecida com a minha. A menina que você conheceu por causa daquele rapaz sem vergonha? Camila sorriu. Vovó Lourdes tinha um jeito direto de falar que sempre a fazia rir. Essa mesma. E ela está bem? Está se recuperando igual eu. Zé Verdade voou para o colo de Camila e bicou a carta curiosamente. Marina boa, Marina boa, ele gritou, como se reconhecesse o nome. Zé, a Marina é boa. Nós 2 fomos bobas, mas somos boas pessoas. Vovó Lourdes se sentou na cadeira ao lado da neta. Sabe, Camila, você está mudada. Mudada como? Mais madura, mais segura de si. Antes você parecia sempre ansiosa, sempre preocupada em agradar todo mundo. Camila pensou sobre as palavras da avó. Era verdade. Desde que tinha voltado para Montes Claros, sentia-se diferente. Menos ansiosa para agradar, menos preocupada com a opinião dos outros, mais conectada consigo mesma. Acho que é porque eu finalmente entendi que não posso controlar os outros. Só posso controlar minhas próprias escolhas. Isso mesmo, menina. E suas escolhas vão ser melhores daqui para frente, porque você aprendeu a se valorizar. Zé Verdade interrompeu a conversa filosófica gritando. Visita!
Visita! Carro chegando! As duas olharam em direção à rua e viram um carro conhecido estacionando em frente ao portão. É a Fernanda, disse Camila, reconhecendo o carro da madrinha. Fernanda saiu do carro carregando uma mala pequena e um sorriso enorme. Surpresa! Ela gritou, caminhando em direção à varanda. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Vim te sequestrar, ela disse, subindo os degraus da varanda. Oi, dona Lourdes, como a senhora está? Bem, minha filha, que bom te ver. Camila levantou e abraçou a amiga. Me sequestrar para onde? Para Ouro Preto. Você já se escondeu aqui tempo suficiente. Eu não estou me escondendo, estou me recuperando. É a mesma coisa. E você já se recuperou. Está na hora de voltar para o mundo real. Camila hesitou. A verdade era que estava começando a sentir falta de casa. Mas tinha medo de voltar e encontrar Rodrigo, ou de enfrentar as perguntas e olhares de pena das pessoas. Não sei, Fernanda. Escuta aqui. Fernanda se sentou ao lado dela. Você não pode ficar fugindo para sempre. E além disso, tem novidades que você precisa saber. Que novidades? O Rodrigo saiu da cidade. Camila olhou surpresa para a amiga. Como assim saiu? Mudou para São Paulo. Parece que arrumou um emprego lá. Ou inventou que arrumou para ter desculpa para sumir. Quando? Semana passada. A vizinha dele disse que ele saiu com 2 malas e entregou a chave da casa para a imobiliária. Camila sentiu uma mistura de alívio e estranheza. Por um lado, ficou feliz de saber que não correria o risco de esbarrar com ele na rua. Por outro, foi estranho imaginar que ele simplesmente desaparecera da cidade onde eles tinham construído uma vida juntos. E a família dele? Não disse nada. A mãe dele disse que ele estava passando por uma fase difícil e precisava recomeçar em outro lugar. Não mencionou o motivo, claro. Zé Verdade voou para o ombro de Fernanda e gritou: Rodrigo fugiu! Rodrigo fugiu! Covarde! Fernanda riu e fez carinho na cabeça do papagaio. Oi, Zé Verdade, como você está? Zé feliz, Camila feliz, Rodrigo longe. Pois é, Zé. O Rodrigo foi embora e deixou o campo livre para a Camila voltar. Camila ainda hesitava. Não sei, Fernanda. As pessoas vão ficar falando... Camila, vovó Lourdes interveio firmemente. Para de se preocupar com o que as pessoas vão falar. Quem te ama vai ficar feliz de ver você bem. Quem não te ama, não importa. Dona Lourdes tem razão, concordou Fernanda. E além disso, você tem que ouvir o que eu tenho para te contar. O quê? A dona Helena, aquela que conhecia o papagaio, ficou amiga da Neuza, a ex-dona do Zé Verdade. E a Neuza contou uma história interessante para ela. Camila olhou intrigada para a amiga, esperando que ela continuasse. A Neuza disse que nos últimos meses que morou na Rua da Quitanda, o papagaio começou a repetir coisas muito estranhas. Não só conversas do Rodrigo, mas também ligações telefônicas dele. Que tipo de ligações? Ligações para outros números de mulheres. O papagaio repetiu nomes, horários de encontros, promessas. Camila sentiu o estômago se revirar. Outras mulheres? Além da Marina? Parece que sim. A Neuza disse que eram pelo menos mais 2. Meu Deus do céu, murmurou vovó Lourdes. Que tipo de homem é esse? Zé Verdade, como se entendesse a conversa, começou a gritar. Mulher de Ubá, mulher de Ubá, mulher de Mariana, mulher de Mariana. As 3 mulheres olharam para o papagaio em choque. Ele está se lembrando, disse Fernanda suavemente. O Zé está se lembrando das outras conversas. Camila se sentou pesadamente na cadeira, tentando processar a informação. Rodrigo não tinha apenas 2 mulheres, tinha pelo menos 4. Era um verdadeiro galã de cidade pequena, mentindo para múltiplas mulheres ao mesmo tempo. Camila, Fernanda tocou seu braço. Você está bem? Estou chocada, mas também aliviada. Aliviada. Aliviada porque agora eu sei que o problema nunca fui eu. Eu não era insuficiente, não era chata, não era inadequada. Ele é que é um mentiroso compulsivo. Vovó Lourdes balançou a cabeça com indignação. Esse homem é doente. Não é normal fazer isso com tantas mulheres. É o que eu sempre digo, disse Fernanda. Quando alguém consegue mentir tão elaboradamente,
É porque já fez isso muitas vezes antes. Camila olhou para Zé Verdade, que estava calmamente alisando as penas com o bico. Zé, você sabia disso tudo o tempo todo, não sabia? O papagaio olhou para ela e disse claramente: Zé sabia. Rodrigo muito ruim. Camila merece homem bom. Pois é, disse Fernanda sorrindo. Até o papagaio sabe que você merece coisa melhor. Camila ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo todas as informações. Era muito para processar, mas de uma forma estranha. Saber que havia outras vítimas a fazia sentir menos idiota. Não tinha sido só ela que caiu nas mentiras elaboradas de Rodrigo. Fernanda, ela disse finalmente, você tem razão. É hora de voltar. Sério? Sério. Não posso ficar me escondendo aqui para sempre. E agora que sei que ele foi embora, fica mais fácil. Vovó Lourdes sorriu. Essa é minha neta. Sempre soube que você era forte. Vó, posso levar o Zé Verdade comigo? Ele gosta de lá. Claro, minha filha. Esse papagaio é seu agora. Ele te escolheu. Zé Verdade voou para o ombro de Camila e gritou. Vamos para casa. Vamos para casa. É, disse Camila acariciando a cabeça do animal. Vamos para casa. 2 horas depois, Camila estava fazendo as malas. Eram poucas coisas. Tinha vindo para Montes Claros apenas com o essencial. Dobrou as roupas simples que tinha trazido, guardou os livros que a avó tinha emprestado e preparou uma caixa de viagem para Zé Verdade. Tem certeza de que está pronta? Perguntou vovó Lourdes, observando a neta arrumar as coisas. Tenho. Não posso fugir para sempre. E como você está se sentindo em relação a tudo? Camila parou de dobrar uma blusa e pensou na pergunta. Estranha. 3 semanas atrás eu estava prestes a me casar com um homem que achava que conhecia. Agora descubro que ele tinha pelo menos 4 mulheres diferentes e que eu era apenas uma delas. E isso te deixa triste. Deveria deixar, mas não deixa. Deixa aliviada. Por quê? Porque finalmente faz sentido. Todas as vezes que senti que algo estava errado, todas as desconfianças que tive e ignorei, todas as mentiras descaradas que ele contou, agora eu sei que meu instinto estava certo. Vovó Lourdes assentiu. Mulher sempre sabe, minha filha. Sempre. O problema é que às vezes a gente não quer acreditar no que sabe. É verdade. Eu sabia que ele estava mentindo, mas não queria acreditar porque estava investida demais no relacionamento. E agora? Como você se sente sobre relacionamentos? Camila pensou por um momento. Assustada, mas esperançosa. Assustada de confiar em alguém de novo, mas esperançosa porque agora sei o que não quero. Zé Verdade, que estava no suporte de viagem, interrompeu a conversa. Homem bom existe. Homem bom existe. As duas riram. Até o Zé é otimista, disse vovó Lourdes. É. E se o Zé acha que homem bom existe, quem sou eu para discordar? Na hora do almoço, elas fizeram a última refeição juntas, na mesa de madeira da cozinha. Vovó Lourdes tinha preparado o prato favorito de Camila desde criança. Frango com quiabo e arroz. Vou sentir saudade dessas comidas, disse Camila, saboreando o tempero especial da avó. A receita é sua, minha filha. Está anotada no caderninho que te dei. Não vai ter o mesmo gosto. A senhora tem um toque especial. O toque especial é o amor, Camila. Quando você cozinhar para alguém que ame de verdade, vai ter o mesmo gosto. Zé Verdade estava no chão, comendo milho que vovó Lourdes tinha espalhado para ele. Vó, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora já se arrependeu de não ter se casado com aquele primeiro noivo? O que tinha outra em Januária? Vovó Lourdes sorriu e balançou a cabeça. Nunca, minha filha. Nem por um minuto. Sabe por quê? Por quê? Porque 3 anos depois, eu conheci seu avô. E aí entendi a diferença entre gostar de alguém e amar alguém de verdade. Como assim? Com o primeiro, eu gostava da ideia de estar apaixonada. Gostava da emoção, do drama, da incerteza. Com seu avô eu me sentia em paz, segura, amada de verdade. Camila pensou nas palavras da avó. Tentou lembrar se alguma vez tinha se sentido verdadeiramente em paz com Rodrigo e percebeu que não.
Sempre havia uma tensão subjacente, uma ansiedade, uma sensação de que precisava provar que merecia o amor dele. Acho que nunca me senti em paz com o Rodrigo. Claro que não. Você sempre suspeitou que algo estava errado. Seu coração sabia, mesmo que sua cabeça não quisesse aceitar. Fernanda apareceu na cozinha. Posso interromper o momento filosófico? Está na hora de irmos. Camila terminou o último pedaço de frango e se levantou da mesa. Abraçou a avó longamente. Obrigada, avó. Por tudo. Por me acolher, por me deixar chorar, por me fazer enxergar as coisas de forma diferente. Não tem que agradecer, minha filha. Para isso servem as avós. A senhora vai ficar bem aqui sozinha? Vou sim. E você vai ficar bem lá. Tenho certeza. Camila pegou as malas e a caixa de Zé Verdade. Na porta de entrada, se virou uma última vez para olhar a casa da avó, com sua varanda aconchegante e seu quintal cheio de árvores frutíferas. Vou voltar logo para visitar. Estarei aqui esperando, e da próxima vez quero conhecer o homem bom que você vai arranjar. Vó, vai arranjar sim, tenho certeza. Zé Verdade gritou da caixa de viagem. Homem bom, Camila merece. Está vendo? Disse vovó Lourdes, rindo. Até o papagaio concorda comigo. O caminho de volta para Ouro Preto foi tranquilo. Fernanda dirigia enquanto Camila olhava a paisagem pela janela. As montanhas verdes de Minas Gerais passavam devagar, e ela se sentia como se estivesse vendo tudo com olhos novos. Está nervosa? Perguntou Fernanda. Um pouco, mas mais curiosa que nervosa. Curiosa como? Curiosa para ver como vai ser recomeçar. Como vai ser construir uma vida nova, só minha. Vai ser libertador. Espero que sim. Zé Verdade estava quieto na caixa de viagem, provavelmente dormindo com o movimento do carro. De vez em quando, ele murmurava algumas palavras baixinho, como se estivesse sonhando. Fernanda, posso perguntar uma coisa? Claro. Você acha que eu fui ingênua por ter acreditado no Rodrigo durante tanto tempo? Fernanda pensou antes de responder. Acho que você foi confiante, que é diferente de ser ingênua. Como assim? Ingênua é quem não percebe os sinais. Você percebia, só escolheu confiar na pessoa que dizia amar, em vez de confiar nas suas desconfianças. E isso foi errado? Não foi errado. Foi humano. É natural querer acreditar na pessoa que a gente ama. Camila assentiu, sentindo-se um pouco melhor sobre suas escolhas passadas. O que você acha que eu devia ter feito diferente? Deveria ter confiado mais no seu instinto. Mas olha, Camila, não adianta ficar se martirizando por isso. O importante é que você aprendeu. Aprendi o quê? Aprendeu que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Aprendeu que mentira sempre vem à tona mais cedo ou mais tarde. E aprendeu que você é mais forte do que imaginava. Elas entraram nos limites de Ouro Preto, quando o sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A cidade histórica estava linda como sempre, com suas igrejas barrocas e casas coloniais espalhadas pelas ladeiras. Está pronta? Perguntou Fernanda quando pararam em frente à casa de Camila. Estou. Camila desceu do carro e olhou para sua casa. Era uma casinha simples, mas acolhedora, com uma pequena varanda na frente e um jardim que precisava de cuidados. Ela tinha comprado ali com a economia de anos de trabalho, e era seu refúgio. Abriu a porta e entrou, seguida por Fernanda. A casa tinha o cheiro de lugar fechado, mas nada que uma boa ventilação não resolvesse. Ela abriu as janelas e deixou o ar fresco entrar. Quer que eu fique com você hoje? Ofereceu Fernanda. Não, obrigada. Acho que preciso ficar sozinha para me reconectar com meu espaço. Tem certeza? Tenho. Mas obrigada por tudo, Fernanda. Por ter vindo me buscar. Por ter ficado do meu lado naquele dia horrível. Para isso que servem as amigas. Depois que Fernanda foi embora, Camila libertou Zé Verdade da caixa de viagem. O papagaio voou imediatamente pela casa toda, explorando cada cômodo como se estivesse inspecionando o território. Casa boa, ele gritou da sala. Camila em casa. Zé, estamos em casa. Camila fez um café e se sentou na varanda com a xícara fumegante.
As ruas de Ouro Preto estavam tranquilas no final da tarde, apenas alguns turistas caminhando pelas ladeiras de pedra. Ela tentou imaginar como seria ter encontrado Rodrigo ainda na cidade. Teria sido estranho, doloroso, constrangedor. Mas agora que sabia que ele tinha ido embora, se sentia livre para reconstruir sua vida ali. Zé Verdade pousou ao lado dela na varanda. Camila feliz? Estou tentando ser, Zé. Zé ajuda. Zé sempre fala a verdade. Eu sei, você é meu guardião da honestidade agora. Eles ficaram ali até escurecer, apenas apreciando a tranquilidade de estar em casa. Camila se sentia como uma pessoa nova, como se as 3 semanas em Montes Claros tivessem lavado sua alma e a preparado para um novo começo. Antes de dormir, ela escreveu uma resposta para a carta de Marina. Marina, que bom saber que você está bem e que não cedeu aos apelos do Rodrigo. Eu também estou bem. Voltei para Ouro Preto hoje. Descobrimos através do Zé Verdade que havia outras mulheres além de nós duas. Pelo menos mais 2, possivelmente mais. Isso me deixou chocada no início, mas depois me senti aliviada. Não fomos burras. Fomos vítimas de um manipulador experiente. O Rodrigo saiu da cidade semana passada, segundo minha amiga. Foi para São Paulo, provavelmente para recomeçar o mesmo esquema lá. Que bom que você está fazendo o curso de design gráfico. Eu também estou pensando em retomar alguns projetos que abandonei durante o relacionamento. É incrível como a gente se perde quando está com a pessoa errada. O Zé Verdade está ótimo. Ele aprendeu palavras novas em Montes Claros e agora me chama de mulher forte toda manhã. É um bom começo de dia. Se um dia você vier a Ouro Preto, seria bom nos encontrarmos pessoalmente. Acho que temos muito a conversar. Um abraço, Camila PS. Meu número também mudou. Está no envelope. Ela lacrou a carta e a deixou na mesa para postar no dia seguinte. Era estranho manter contato com Marina, mas também era reconfortante saber que havia alguém que entendia exatamente pelo que ela tinha passado. No dia seguinte, Camila acordou com Zé Verdade gritando mulher forte, no seu ouvido. Ela riu e se espreguiçou na cama. Bom dia para você também, Zé. Bom dia, café quentinho, dia bonito. Ela se levantou e foi para a cozinha preparar o café da manhã. Pela janela podia ver a cidade acordando devagar, com as primeiras pessoas saindo para o trabalho e os comerciantes abrindo suas lojas. Enquanto esperava o café coar, pensou sobre o que faria daqui para frente. Tinha 32 anos, uma casa própria, um emprego estável como professora na escola municipal e agora um papagaio falante como companhia. Não era uma vida ruim. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Camila, é a diretora da escola. Como você está? Estou bem, Márcia. Voltei ontem de Montes Claros. Que bom. Estávamos todos preocupados com você. Está se sentindo pronta para voltar ao trabalho? Estou. Na verdade, estou ansiosa para voltar à rotina. Ótimo. As crianças estavam perguntando por você. E tem uma novidade que acho que você vai gostar. Que novidade? Chegou um professor novo para substituir o Joaquim, que se aposentou. Ele é de São Paulo. Veio para cá em busca de uma vida mais tranquila. Parece ser uma pessoa muito legal. Que bom para a escola. É. E Camila? Ele perguntou por você. Como assim perguntou por mim? Ele soube da sua história. Não os detalhes, claro, mas soube que você passou por uma situação difícil recentemente. Disse que admirava mulheres corajosas. Camila sentiu o rosto esquentar. Márcia, por favor, não fique fazendo de casamenteira. Não estou fazendo nada, só estou comentando que ele pareceu interessado em conhecer você, mas sem pressão nenhuma, claro. Depois de desligar o telefone, Camila ficou pensativa. Era cedo demais para pensar em outro relacionamento, mas ao mesmo tempo era reconfortante saber que ainda havia homens interessantes no mundo. Zé, ela chamou o papagaio, que estava comendo frutas na varanda. O que você acha de eu conhecer pessoas novas? Zé. Verdade voou para a cozinha e pousou na mesa. Pessoas boas, sim. Pessoas ruins, não. E como eu vou saber a diferença? Zé ajuda, Zé sabe quem mente. Camila riu. Era reconfortante ter um detector de mentiras particular. Está bem, Zé.
se eu conhecer alguém, você vai me ajudar a descobrir se ele é honesto. Zé promete, protege a Camila. Naquela tarde, Camila foi ao correio enviar a carta para Marina e depois deu uma volta pela cidade. Era estranho andar pelas ruas onde tinha caminhado tantas vezes com Rodrigo, mas ao mesmo tempo era libertador. Agora as ruas eram só dela. Na praça principal, encontrou algumas conhecidas que a cumprimentaram com carinho e discrição. Ninguém fez perguntas indiscretas ou comentários sobre o casamento cancelado. As pessoas de Ouro Preto eram respeitosas assim. Camila, uma voz a chamou. Era Dona Helena, a vizinha que tinha identificado Zé Verdade no dia do quase casamento. Oi, Dona Helena. Como a senhora está? Bem, minha filha. E você? Melhor? Muito melhor, obrigada. E o papagaio? Trouxe ele com você? Trouxe. Ele está em casa, deve estar cochilando na varanda. Que bom. Esse papagaio foi uma bênção na sua vida. Foi mesmo. Sabe, Camila, eu tenho uma novidade que talvez te interesse. Que novidade? A Neuza, a ex-dona do papagaio, voltou para visitar as amigas, e ela contou uma coisa interessante. Camila sentiu um frio na barriga. O que ela contou? Ela disse que depois que o papagaio foi embora, a casa ao lado da dela ficou vazia. O inquilino saiu de repente sem avisar, deixando até móveis para trás. O inquilino era o Rodrigo? Pelo que a Neuza descreveu, sim. Um rapaz moreno, alto, que dirigia um carro preto. E ela disse mais alguma coisa? Disse que a proprietária da casa ficou muito irritada porque ele saiu devendo 2 meses de aluguel. Ainda por cima, os vizinhos contaram que ele recebia mulheres diferentes lá toda semana. Camila suspirou. Mais confirmações de que Rodrigo era ainda pior do que ela imaginava. Dona Helena, obrigada por me contar. É estranho, mas de certo modo é bom saber que não fui a única. Exato, minha filha. Você não foi burra, foi enganada por alguém muito experiente em enganar. Quando chegou em casa, Camila encontrou Zé Verdade agitado na varanda. O que foi, Zé? Por que está nervoso? O homem veio, deixou papel. Camila olhou ao redor e viu um envelope debaixo da porta. Seu nome estava escrito com uma letra que ela não reconhecia. Ela abriu o envelope e leu. Camila, meu nome é Paulo Roberto. Sou o professor novo da escola onde você trabalha. A diretora Márcia me contou que você voltou para a cidade hoje. Sei que você passou por uma situação difícil recentemente e quero que saiba que não tenho intenções de incomodá-la ou pressionar de forma alguma. Apenas gostaria de conhecê-la quando você se sentir confortável para isso. Sou de São Paulo, tenho 35 anos, vim para Ouro Preto porque me apaixonei pela tranquilidade e beleza da cidade. Ensino matemática e história. E nas horas vagas gosto de ler e caminhar pelas montanhas. Se quiser conversar um dia, meu número está no final da carta. Se não quiser, entenderei perfeitamente e manteremos apenas a relação profissional na escola. Com respeito, Paulo Roberto Silva. Camila leu a carta 2 vezes. Era educada, respeitosa e sem pressão. Muito diferente da forma como Rodrigo a abordara anos atrás, com galanteios exagerados e pressa para oficializar o relacionamento. O que você acha, Zé? O papagaio inclinou a cabeça para o lado pensativo. Papel bonito, letra boa, homem educado. Você consegue avaliar uma pessoa pela carta? Zé sente coisas. Homem ruim escreve diferente. Era uma teoria interessante. Camila guardou a carta na gaveta da cozinha. Não ia responder imediatamente, mas também não ia jogar fora. Nos dias seguintes, estabeleceu uma nova rotina. Acordava cedo com os gritos entusiasmados de Zé Verdade, tomava café na varanda, observando a cidade acordar, ia trabalhar na escola e voltava para casa no final da tarde. A escola foi uma grata surpresa. As crianças a receberam com carinho e entusiasmo, como se ela tivesse voltado de uma longa viagem. Os colegas professores foram respeitosos e acolhedores, sem fazer perguntas indiscretas. E Paulo Roberto... Bem, Paulo Roberto era exatamente como se descrevera na carta. Alto, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, olhos gentis atrás de óculos discretos. Usava roupas simples, mas bem cuidadas, e tinha um sorriso tímido.
Ele a cumprimentou educadamente na sala dos professores, se apresentou brevemente e depois manteve distância respeitosa. Não tentou puxar conversas desnecessárias nem fazer perguntas pessoais. Como ele é? Perguntou Fernanda quando se encontraram para jantar na sexta-feira. Parece ser uma boa pessoa, discreto, educado, respeitoso. Atraente? Fernanda. O quê? É uma pergunta legítima. Sim, é bonito, de uma forma tranquila. Como assim, tranquila? Não é daqueles homens que chamam atenção pela beleza, mas tem algo seguro nele, confiável. Interessante, muito diferente do Rodrigo. Completamente diferente. Zé Verdade, que estava em uma cadeira ao lado delas no restaurante, o dono era amigo de Camila e permitia o papagaio, interrompeu a conversa. Rodrigo ruim, Paulo bom. Zé, você nem conhece o Paulo, disse Camila rindo. Zé sente, Paulo não mente. E como você sabe isso? Papagaio sabe essas coisas. Fernanda riu. Até o Zé Verdade aprova o cara. Acho que é um bom sinal. É cedo demais para aprovar ou desaprovar qualquer pessoa. Claro. Mas não há mal nenhum em conhecer pessoas novas. 2 semanas depois, Camila finalmente decidiu responder à carta de Paulo Roberto. Escreveu uma resposta simples. Paulo Roberto, obrigada pela carta respeitosa. Estou em um momento de reconstrução da minha vida e apreciaria muito ter novos amigos. Se quiser, podemos conversar na escola durante o intervalo do lanche. Ou, se preferir, posso apresentá-lo à cidade nos fins de semana. Conheço todos os pontos turísticos e históricos, sem compromissos, apenas uma amizade sincera. Camila PS. Tenho um papagaio que é excelente juiz de caráter. Você foi pré-aprovado por ele. Ela deixou a carta na mesa dele na sala dos professores e ficou nervosa o dia todo, perguntando-se se tinha feito a coisa certa. No final da tarde, encontrou uma resposta na sua mesa. Camila, ficaria muito feliz em conhecer melhor a cidade e ter uma nova amiga. E estou curioso para conhecer o papagaio que me pré-aprovou. Que tal sábado de manhã? Podemos começar com um café no centro histórico e depois você me mostra os lugares que mais gosta na cidade. Até sábado, Paulo PS. Prometo estar preparado para ser avaliado pelo seu consultor emplumado. Camila sorriu ao ler a carta. Havia um humor sutil e respeitoso nas palavras de Paulo que a deixava confortável. Na sexta-feira à noite, ela estava arrumando a casa quando Zé Verdade voou para seu ombro. Camila nervosa? Um pouco. É a primeira vez que vou sair com um homem depois de... Você sabe. Depois do Rodrigo ruim. É. Paulo diferente. Zé sente. Como você sabe? Paulo não apressado. Paulo respeitoso. Rodrigo sempre apressado. Camila parou para pensar nas palavras do papagaio. Era verdade. Rodrigo sempre tinha pressa para tudo, para oficializar o namoro, para morarem juntos, para se casarem, sempre criando urgência onde não havia necessidade. Paulo, ao contrário, parecia ter todo o tempo do mundo. Não pressionava, não criava expectativas, oferecia a amizade antes de qualquer outra coisa. Você tem razão, Zé. Vamos dar uma chance para o Paulo. Zé protege Camila. Se Paulo mentir, Zé conta. Eu sei. Você é meu detetive particular agora. No sábado de manhã, Camila se arrumou com cuidado, mas sem exageros. Escolheu um vestido simples, mas bonito, sapatos confortáveis para caminhar pelas ladeiras de pedra e deixou Zé Verdade empoleirado no ombro. Paulo estava esperando na praça central, exatamente no horário combinado. Usava calças jeans, camisa clara e tênis, e carregava uma pequena mochila. Bom dia, Camila. Ele se aproximou com um sorriso genuíno. E este deve ser o famoso Zé Verdade. Paulo Roberto, gritou Zé Verdade imediatamente, voando para o ombro de Paulo como se fosse um amigo de longa data. Paulo ficou surpreso, mas não assustado. Uau, ele é mais sociável do que eu esperava. Normalmente ele demora para confiar nas pessoas, disse Camila, igualmente surpresa com a reação do papagaio. Paulo bom, declarou Zé Verdade, alisando as penas no ombro do professor. Acho que passei no teste, disse Paulo rindo. Eles começaram o passeio pela cidade, tomando café em uma padaria tradicional.
Paulo fez perguntas interessantes sobre a história de Ouro Preto e demonstrou conhecimento genuíno sobre o período colonial brasileiro. Você estudou história? Perguntou Camila. Fiz graduação em matemática e depois pós em história. Sempre fui apaixonado pelo período barroco. Por isso veio para Ouro Preto? Parcialmente, mas também porque estava cansado da agitação de São Paulo. Queria uma vida mais simples, mais conectada com as coisas reais. Zé Verdade, que estava comendo um pedacinho de pão que Paulo tinha oferecido, interrompeu. São Paulo barulhento, Ouro Preto tranquilo. Exato, Zé Verdade, concordou Paulo. Você entende perfeitamente. Enquanto caminhavam pelas ruas históricas, Camila observava as reações de Paulo à cidade. Ele não estava interessado apenas nos pontos turísticos óbvios, mas também nas pequenas igrejas, nas casas coloniais simples, nos detalhes arquitetônicos que a maioria dos visitantes ignorava. Você realmente ama a história, ela comentou. Amo. E você? Sempre viveu aqui? Nasci aqui, me formei em pedagogia em Belo Horizonte e voltei para trabalhar na escola municipal. É uma vida simples, mas eu gosto. Não há nada de errado com uma vida simples. Na verdade, acho que é o que há de mais valioso. Eles pararam em frente à igreja de São Francisco de Assis. Esta é minha igreja favorita, disse Camila. Não pelos motivos turísticos, mas porque foi aqui que minha avó se casou com meu avô. Uma história de amor familiar? A melhor que conheço. 60 anos juntos, até a partida do meu avô ano passado. Paulo olhou para ela com interesse. Deve ser reconfortante ter um exemplo assim na família. É, especialmente depois de... Ela hesitou. Depois do que você passou recentemente. Camila assentiu, grata por ele não pressionar por detalhes. A diretora Márcia me contou o básico, que você teve um relacionamento complicado que terminou de forma traumática. Resumindo muito, sim. Sinto muito, deve ter sido muito difícil. Foi, mas também foi libertador. Descobri coisas sobre mim mesma que não sabia. Como o quê? Como que sou mais forte do que imaginava, e que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Zé Verdade voou para a cabeça de Paulo e gritou, Camila forte, Camila corajosa. Parece que seu papagaio é seu maior fã, disse Paulo sorrindo. Ele me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Como assim? Camila contou resumidamente a história do casamento cancelado por causa das revelações de Zé Verdade. Paulo escutou sem interromper, fazendo apenas expressões de surpresa e indignação nos momentos apropriados. Incrível, ele disse quando ela terminou. Um papagaio literalmente mudou o rumo da sua vida. Literalmente, se não fosse por ele, eu estaria casada com um mentiroso compulsivo. E o Zé Verdade apareceu na sua vida por acaso? Aparentemente, mas às vezes acho que foi destino. Paulo olhou para o papagaio que estava calmamente observando a conversa. Você acredita em destino, Zé Verdade? Destino bom. Camila merece homem bom, respondeu o papagaio imediatamente. Paulo e Camila trocaram olhares e riram. Seu papagaio é muito direto, comentou Paulo. É uma de suas melhores qualidades. Eles continuaram o passeio até a tarde, visitando museus, igrejas e mirantes. Paulo se mostrou um companheiro agradável, interessado genuinamente na cidade e nas histórias que Camila contava. Não houve momentos constrangedores, pressão para intimidade ou tentativas de impressioná-la. Era exatamente o que Camila precisava, uma companhia tranquila e respeitosa. Gostei muito do dia, disse Paulo quando eles se despediram na Praça Central. Obrigado por me mostrar sua cidade. Eu que agradeço. Foi bom ter alguém para conversar sobre coisas diferentes. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você estaria interessada em repetir? Talvez na próxima semana eu possa retribuir cozinhando um jantar. Sou um cozinheiro razoável. Camila hesitou por um momento, depois olhou para Zé Verdade. O que você acha, Zé? Paulo cozinha. Paulo cozinha. Comida boa. Como você sabe que ele cozinha bem? Perguntou Camila rindo. Papagaio sabe essas coisas, respondeu Zé Verdade como se fosse óbvio. Está bem, disse Camila para Paulo. Mas em casa sem pressa, sem expectativas. Perfeito. Que tal sábado que vem? Está combinado. Durante a semana,
Camila se pegou pensando em Paulo mais vezes do que gostaria de admitir. Não era a ansiedade neurótica que sentia com Rodrigo, mas uma curiosidade calma e positiva. Você gosta do Paulo, observou Fernanda na quinta-feira, quando se encontraram para o café da tarde. Gosto da companhia dele. É diferente. Diferente como? Tranquilo, sem drama, sem urgência, sem pressão. É relaxante. Relaxante é uma palavra interessante para descrever um interesse romântico. Não é interesse romântico ainda. É amizade. Amizade que pode virar interesse romântico. Talvez, ou talvez não. E está tudo bem das duas formas. Zé Verdade estava na cadeira ao lado delas, comendo um biscoito que Fernanda tinha oferecido. Paulo vem sábado, ele gritou de repente. Como você sabe que o Paulo vem sábado? Perguntou Fernanda, intrigada. Papagaio sabe essas coisas, respondeu Zé Verdade, repetindo sua frase padrão. Esse papagaio é um mistério, comentou Fernanda. É, mas um mistério que sempre está certo. No sábado à noite, Camila arrumou a casa caprichosamente. Não para impressionar Paulo, mas porque gostava de receber pessoas em um ambiente acolhedor. Deixou flores frescas na mesa, acendeu velas discretas e preparou uma entrada simples. Paulo chegou pontualmente às 7, carregando uma sacola de compras e uma garrafa de vinho. Trouxe os ingredientes para o jantar, ele disse mostrando a sacola. E um vinho suave para acompanhar. Precisa de ajuda na cozinha? Não, obrigado. Prefiro cozinhar sozinho. É uma forma de meditação para mim. Enquanto Paulo preparava o jantar, Camila ficou na sala lendo um livro, com Zé Verdade cochilando no suporte ao lado da poltrona. De vez em quando, chegavam cheiros deliciosos da cozinha, misturados com o som suave de Paulo cantarolando baixinho. Era uma cena doméstica tranquila e acolhedora, que Camila não experimentava há muito tempo. Com Rodrigo, os jantares eram sempre eventos tensos, cheios de conversas forçadas e tentativas de impressionar. Jantar está servido, anunciou Paulo 1 hora depois. A mesa estava posta com simplicidade elegante. Paulo tinha preparado um risoto de cogumelos com salada verde e pão artesanal. Está delicioso, disse Camila após a primeira garfada. Obrigado. Aprendi a cozinhar por necessidade quando morava sozinho em São Paulo, mas descobri que gosto muito. Por que você veio mesmo para Ouro Preto? A vida aqui é muito diferente de São Paulo. Paulo tomou de um gole de vinho antes de responder. Estava em um relacionamento complicado lá. Quando terminou, percebi que queria uma vida completamente diferente. Relacionamento complicado como? Ela era ambiciosa demais, sempre querendo mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento. Eu só queria paz. E você encontrou paz aqui? Estou encontrando, especialmente depois que conheci pessoas interessantes. Ele sorriu para ela. Zé Verdade acordou e voou para a mesa, olhando interessado para o risoto. Zé quer comida. Zé quer comida? Posso dar um pouquinho para ele? Perguntou Paulo. Pode, mas sem tempero forte. Paulo separou um pouco de arroz simples em um pratinho e ofereceu para Zé Verdade, que aceitou gratefully. Paulo Gentil, declarou o papagaio entre as bicadas. Você conquistou completamente meu consultor de relacionamentos, observou Camila. Que honra! Ouvi dizer que ele tem padrões muito altos. Tem mesmo. Ele detectou meu ex-noivo como mentiroso na primeira oportunidade. Que sorte você ter um amigo assim. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda com uma xícara de café. A noite estava agradável, com uma brisa suave e o som distante de música vinda do centro histórico. Camila, disse Paulo depois de alguns minutos de silêncio confortável, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você se sente pronta para se envolver emocionalmente com alguém de novo? A pergunta era direta, mas feita com delicadeza. Camila apreciou a honestidade. Não sei, ela respondeu honestamente. Algumas vezes acho que sim, outras vezes tenho medo. Medo de quê? Medo de confiar na pessoa errada de novo. Medo de ignorar sinais óbvios porque quero que dê certo. São medos legítimos. E você, está pronto?
Estou querendo estar, mas também tenho meus medos. Que tipo de medos? Medo de me envolver com alguém que não compartilhe meus valores. Medo de ter que mudar quem sou para agradar outra pessoa. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe o que acho? Disse Camila finalmente. O quê? Acho que é normal ter medo. Significa que a gente aprendeu alguma coisa com os relacionamentos passados. Concordo. E acho que é possível construir algo novo devagar, sem pressa. Devagar é bom, concordou Camila. Devagar a gente pode conhecer a pessoa de verdade. Zé Verdade, que estava cochilando na varanda, acordou e gritou. Devagar bom, pressa ruim. Rodrigo sempre pressa. Eles riram com a intervenção oportuna do papagaio. Seu conselheiro tem razão, disse Paulo. Pressa é inimiga de relacionamentos sólidos. É. Com Rodrigo tudo aconteceu muito rápido. Começamos a namorar em 2 semanas. Foi morar comigo em 6 meses. E com toda essa pressa, vocês nunca se conheceram de verdade. Exato. Eu me apaixonei por uma versão dele que não existia realmente. E ele provavelmente se apaixonou por uma versão sua que você achava que ele queria. Como você sabe disso? Porque fiz a mesma coisa no meu último relacionamento. Tentei ser quem eu achava que ela queria que eu fosse. E deu errado. Deu muito errado. Até que um dia eu não consegui mais sustentar a persona e tudo desmoronou. Camila olhou para Paulo com um novo entendimento. Eles tinham vivido experiências diferentes, mas haviam aprendido lições similares. Então a gente pode tentar conhecer um ao outro de verdade, ela disse, sem pressa, sem fingimentos. Gostaria muito disso. Eu também. Paulo se levantou para ir embora por volta das 10 horas. Obrigado pelo jantar maravilhoso e pela companhia, disse Camila. Eu que agradeço. Fazia tempo que não tinha uma noite tão agradável. Podemos repetir? Quando você quiser. Que tal na próxima semana? Mas dessa vez eu cozinho. Perfeito. Depois que Paulo foi embora, Camila ficou na varanda com Zé Verdade, organizando os pensamentos. O que você achou do Paulo hoje? Perguntou para o papagaio. Paulo bom. Paulo honesto. Paulo gosta da Camila. Como você sabe que ele gosta de mim? Jeito de olhar, jeito de falar. Paulo respeita a Camila. E isso é importante? Muito importante. Rodrigo não respeitava. Camila pensou nas palavras do papagaio. Era verdade. Rodrigo nunca a tinha respeitado verdadeiramente. Sempre a tratava como se ela fosse uma opção, não uma prioridade. Paulo, em apenas 2 encontros, já demonstrava mais respeito e consideração do que Rodrigo em 6 anos. Você acha que eu devo dar uma chance para o Paulo? Devagar, com cuidado. Zé vigia. Obrigada, Zé. Você é o melhor amigo que uma mulher pode ter. Zé protege Camila sempre. Nas semanas seguintes, Camila e Paulo desenvolveram uma rotina agradável. Encontravam-se 1 ou 2 vezes por semana, sempre sem pressão, sempre respeitando o ritmo um do outro. Algumas vezes jantavam em casa, outras vezes exploravam restaurantes da cidade ou faziam piqueniques nas montanhas ao redor. Paulo conhecia história e literatura. Camila conhecia a cidade e seus habitantes. Complementavam-se bem. Zé Verdade estava sempre presente, funcionando como um quebra-gelo natural e um verificador de autenticidade. O papagaio claramente aprovava Paulo, o que dava tranquilidade para Camila. Você sabe, disse Paulo uma tarde quando caminhavam por uma trilha nas montanhas, eu nunca tive um relacionamento que crescesse de forma tão natural. Como eram seus outros relacionamentos? Cheios de drama. Sempre havia alguma crise para resolver, algum problema para superar. Era exaustivo. Com Rodrigo era parecido. Sempre algo errado. Sempre uma explicação para dar. Sempre uma desconfiança para ignorar. E isso é diferente. Muito diferente. É fácil. Fácil no melhor sentido. Sem complicações desnecessárias. Eles pararam em um mirante com vista para o vale. A paisagem era espetacular, com montanhas verdes se estendendo até o horizonte. Camila, disse Paulo se virando para ela, posso te beijar? A pergunta foi feita com simplicidade e respeito.
dando a ela completa liberdade para dizer não. Camila olhou para ele, para seus olhos gentis e expressão esperançosa, mas não ansiosa. Depois olhou para Zé Verdade, que estava empoleirado em um galho próximo. Paulo beija, gritou o papagaio como se fosse um torcedor. Eles riram e a tensão do momento se dissolveu em algo natural e doce. Acho que tenho a aprovação do meu conselheiro, disse Camila. É a única aprovação que importa, respondeu Paulo. O beijo foi suave e respeitoso, sem urgência ou demanda. Era exatamente o que Camila precisava, algo que crescia organicamente sem pressão. Obrigado, disse Paulo quando se separaram. Obrigado por quê? Por me deixar fazer parte da sua vida, por confiar em mim apesar do que passou. Obrigado você por ter paciência comigo, por entender que eu preciso de tempo. Temos todo o tempo do mundo. 2 meses depois, Paulo e Camila estavam oficialmente namorando, mas de uma forma completamente diferente de qualquer relacionamento que ambos já tivessem vivido antes. Não moravam juntos, não tinham pressa para nada, respeitavam o espaço um do outro e construíam a confiança dia após dia, com pequenos gestos de honestidade e cuidado. Zé Verdade havia se tornado o mascote do casal, sempre presente nos encontros e funcionando como termômetro emocional. Quando algo não estava bem, o papagaio ficava agitado. Quando tudo fluía naturalmente, ele ficava tranquilo e feliz. Você sabe, disse Camila para Paulo numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda. Eu nunca pensei que poderia ser tão feliz de novo. Nem eu. E o mais incrível é que é uma felicidade tranquila. Como assim? Não é aquela euforia louca dos primeiros relacionamentos. É uma felicidade sólida, confiável, como se fosse para durar. Exato. Zé Verdade voou para a mesa e proclamou: Amor verdadeiro, amor verdadeiro. Até o Zé concorda, disse Paulo rindo. O Zé sempre sabe, respondeu Camila, fazendo carinho na cabeça do papagaio. Eles receberam uma carta de Marina naquela semana. Ela escreveu contando que tinha se formado no curso de design gráfico, encontrado um trabalho que amava e conhecido alguém especial. Um colega de curso que era honesto, trabalhador e a respeitava profundamente. Parece que vocês duas encontraram homens de verdade dessa vez, comentou Paulo quando Camila leu a carta para ele. É engraçado como as coisas se encaixaram. Se eu não tivesse descoberto a traição do Rodrigo, você estaria infeliz em um casamento falso e eu ainda estaria solteiro em São Paulo. E a Marina também não teria conhecido o namorado novo. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem levam às melhores. Zé Verdade salvou todos nós, disse Camila, olhando para o papagaio com gratidão. Zé Herói, gritou o animal, claramente orgulhoso de si mesmo. 6 meses depois, quando as folhas começaram a amarelar anunciando o outono, Camila recebeu um telefonema inesperado. Camila, é a Neuza, a ex-dona do Zé Verdade. Dona Neuza, que surpresa! Como a senhora está? Bem, minha filha, estou ligando para saber como está o meu papagaio. Ele está ótimo, muito feliz aqui comigo. Que bom, na verdade, estou ligando para contar uma novidade que acho que vai te interessar. Que novidade? Você se lembra do Rodrigo, seu ex-noivo? Camila sentiu um frio na barriga. Lembro, por quê? Ele voltou para Ouro Preto semana passada. Está procurando você. Como assim procurando? Apareceu na casa onde eu morava, perguntando sobre você. Os vizinhos contaram que ele esteve na sua casa, mas você não estava. Camila sentiu uma mistura de raiva e medo. Ele disse o que queria. Disse que precisava conversar com você urgentemente, que tinha cometido um erro terrível e queria uma chance de se explicar. Dona Neuza, se ele aparecer de novo, pode dizer que eu não quero falar com ele? Claro, minha filha. Mas cuidado, viu? Ele parecia meio desesperado. Depois de desligar o telefone, Camila ficou pensativa. Por que Rodrigo voltaria depois de tanto tempo? O que ele poderia querer? Zé. Verdade, que tinha escutado a conversa, voou para seu ombro. Rodrigo voltou, Rodrigo ruim, cuidado! Eu sei, Zé,
Mas ele não pode me fazer mal, não mais. Camila forte, Paulo protege. É, Paulo protege, e você me avisa se ele aparecer por aqui. Naquela noite, Camila contou para Paulo sobre o telefonema de Dona Neuza. Você está preocupada? Ele perguntou. Um pouco, não sei o que ele quer depois de tanto tempo. Quer que eu fique aqui hoje? Ou você pode vir dormir lá em casa? Não, não vou me esconder dele, mas é reconfortante saber que posso contar com você. Sempre pode. Paulo bom, Paulo protege Camila, declarou Zé Verdade do seu suporte na sala. No dia seguinte, Camila estava voltando da escola quando viu uma figura familiar parada em frente ao seu portão. Rodrigo estava mais magro, com barba por fazer e roupas amarfanhadas. Parecia muito diferente do homem bem arrumado que ela conhecera. Ela respirou fundo e se aproximou. Rodrigo, Camila, graças a Deus, preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Por favor, 5 minutos. É sobre o que aconteceu. O que aconteceu é que você me traiu com múltiplas mulheres e eu descobri no dia do nosso casamento. Não há mais nada para discutir. Deixa eu explicar. Não. Camila passou por ele e abriu o portão. Vá embora, Rodrigo. Camila, eu mudei, fiz terapia, entendi meus erros. Que bom para você, agora vá embora. Rodrigo a seguiu até a porta da casa. Por favor, só me escuta. A porta se abriu e Zé Verdade voou diretamente para Rodrigo gritando: Mentiroso, mentiroso, vai embora, vai embora. Rodrigo se assustou com a agressividade do papagaio e deu alguns passos para trás. Esse papagaio maldito? Não é maldito. Ele só fala a verdade. Alguma coisa que você nunca fez. Camila, eu sei que mereço seu ódio, mas eu não te odeio, Rodrigo. Não sinto nada por você. É isso que você não entende. Você não me machucou. Você me libertou. Como assim? Você me mostrou que tipo de homem eu não quero na minha vida e me abriu espaço para encontrar o tipo de homem que eu mereço. Você está com alguém? Estou, com um homem de verdade, um homem honesto. O rosto de Rodrigo se contorceu de raiva. Quem é? Eu o conheço? Não te interessa quem é. O que interessa é que ele me trata com respeito e honestidade. Coisas que você nunca fez. Camila, eu posso mudar. Você não pode mudar, Rodrigo. E mesmo que pudesse, eu não estaria interessada. Acabou. Já acabou há muito tempo. Mas nós tínhamos uma história. Tínhamos uma mentira. A história de verdade começou depois que você saiu da minha vida. Zé Verdade continuava voando ao redor de Rodrigo, claramente agitado pela presença dele. Vai embora, vai embora. Rodrigo não bem-vindo. Por favor, Camila. Não, vai embora agora, ou eu chamo alguém para te fazer sair. Rodrigo percebeu que não ia conseguir o que queria. Olhou para Camila uma última vez, depois se virou e se afastou pela rua. Sumiu, sumiu, Rodrigo foi embora, comemorou Zé Verdade, voando de volta para o ombro de Camila. É, Zé, ele foi embora. E dessa vez é para sempre. Naquela noite, Paulo veio jantar em casa de Camila. Ela contou sobre o encontro com Rodrigo e como se sentiu forte e segura durante toda a conversa. Você se surpreendeu com alguma coisa? Perguntou Paulo. Me surpreendi por não sentir nada por ele. Nem raiva, nem mágoa, nem pena. Foi como encontrar um estranho. É assim que deve ser quando a gente supera completamente um relacionamento. É. E me surpreendi também por ter certeza absoluta de que fiz a escolha certa ficando com você. Paulo sorriu e pegou a mão dela. Eu também tenho certeza absoluta. Paulo e Camila, amor verdadeiro, gritou Zé Verdade da sala, fazendo os dois rirem. Nosso cupido emplumado à prova, disse Paulo. Nosso detector de mentiras emplumado à prova, corrigiu Camila, que é muito melhor. 1 ano depois, Paulo pediu Camila em casamento durante um piquenique nas montanhas, no mesmo lugar onde tinham se beijado pela primeira vez. O pedido foi simples e sincero, feito com Zé Verdade como testemunha. Camila, disse Paulo se ajoelhando na grama, você quer construir uma vida comigo? Devagar, com respeito, com toda a honestidade que merecemos? Quero, respondeu Camila sem hesitação. Casa, casa. Paulo e Camila vão casar,
gritou Zé Verdade, voando em círculos ao redor do casal. O casamento foi simples e bonito, realizado na igreja de São Francisco de Assis, onde vovó Lourdes tinha se casado com o avô. Zé Verdade foi o porta-alianças oficial, carregando-as em uma pequena almofadinha amarrada em suas costas. Marina veio de Governador Valadares para ser madrinha de Camila, acompanhada de seu namorado, que se revelou um homem gentil e trabalhador, muito parecido com Paulo em seus valores. Quem diria, disse Marina durante a festa, que aquele dia horrível na igreja levaria a isso? Às vezes as piores coisas nos levam às melhores, respondeu Camila, repetindo as palavras que Paulo havia dito meses antes. Zé Verdade é nosso cupido, brincou Marina, observando o papagaio que estava sendo admirado pelos convidados. Zé Verdade é nosso herói, corrigiu Camila. Ele salvou nossas vidas. Na noite de núpcias, Paulo e Camila ficaram em casa, comendo sobras do casamento e conversando sobre o futuro. Zé Verdade estava em seu suporte novo, um presente de casamento dos padrinhos. Está feliz? Perguntou Paulo. Completamente feliz, de uma forma que nunca pensei que fosse possível. Nem eu. É uma felicidade diferente. Como assim? É uma felicidade que não depende de emoção ou paixão cega. É baseada em conhecimento real, respeito mútuo e confiança construída dia após dia. É uma felicidade adulta, concordou Camila, e duradoura. Zé Verdade se aproximou do casal e declarou solenemente: Paulo e Camila, amor verdadeiro, para sempre, para sempre. Para sempre, repetiu Paulo, beijando a testa de Camila. Para sempre, ela concordou, sabendo que desta vez era verdade. Fim da história. Agora nos conte o que achou da história e de onde nos está ouvindo. Se tem alguma coisa para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Camila tomou a decisão correta ao recomeçar com Paulo? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes.